Olá, vamos continuar essa série, o cientista espiritual André Luiz. Ele ainda está falando da fase ainda do metabolismo, que uma das coisas primárias no processo evolutivo do ser. Ele precisa aprender a se alimentar, ele precisa aprender a respirar, ele vai precisar aprender a beber água. Ele tem esse processo todo. Dormir são caminhos que vai fazer o processo de evolução. Reproduzir, isso faz parte ainda da base. Eu estou falando muito, eu peguei o livro Evolução em Dois Mundos, porque o livro Evolução em Dois Mundos ele vai formando esses seres, as células, o ser, formando, até formar o homem. Quando formar o homem, aí tiver formado o cérebro, o sistema nervoso, nós podemos abrir uma série de discussões em outros livros, e depois volta ainda nesse livro, em outros livros, para ele falar agora como é o espírito, como é o processo da reencarnação, desencarnação, como acontece isso cientificamente. Nessa lição de hoje, na lição de número 65, nessa série minha, eu pego novas fases do metabolismo. Porque falou no capítulo anterior o início do metabolismo e agora novas fases do metabolismo. Ele diz, no reino animal, onde os estágios evolutivos mais nobres se matriculará na técnica da elaboração automática dos catalisadores químicos com a faculdade de transubstanciar matérias orgânicas complexas em recursos assimiláveis. Ele está dizendo que vai ter catalisadores, geralmente são enzimas, que vai fazer com que essas reações possam acontecer para formar matérias orgânicas complexas em recursos assimiláveis, que possa ser assimilado. Ele diz, milênios transcorreram, para que então consiga adestrar-se nas diáteses diversas, como seja proteases, enzimas, entre os fermentos hidrolisantes e decomponentes. A crisálida da consciência, ou seja, o princípio inteligente, inicia-se dessa forma na fabricação de protídeos, glicídios, lipídios e outros meios de nutrição, aprendendo igualmente a emitir hormônios de crescimento e vitaminas diversas no ciclo das plantas. Não apenas tecidos e órgãos do corpo se esboçam nas formas rudimentares da natureza, mas também os centros vitais do corpo espiritual, que obedece aos impulsos da mente, se organiza em modos seguros, com a capacidade de assimilar as partículas multifárias da vitalidade cósmica, oriundas das fontes vivas de forças que alimentam o universo. Está no livro Evolução em Dois Mundos. Ele está chamando a atenção. Esse processo é um processo trabalhoso. Ele está falando, por exemplo, você pega dos hormônios do homem, que ela dá a forma, a substância que diz, vá para tal local. Ele vai formar, vai para tal local, e ele vai longe pela corrente sanguínea, correndo, levando aquela informação, numa formação química, ele vai levando a informação. Se porventura ele precisasse de uma informação rápida, era a corrente elétrica que ele ia usar. Mas ele está dizendo que esses hormônios que é fabricado do homem, já tem os hormônios que é fabricado lá no animal, mas muitos hormônios é fabricado na planta. Mas a planta ainda não tem as glândulas que fabricam hormônio organizada como o homem, mas ele já fabrica hormônios. Mas porque as plantas têm hormônios também. Aí você vai vendo, não tem como tem as glândulas organizadas nossas. Mas isso vai custando muito tempo para ele se organizar, para ele poder fazer, e ele vai pegar muitas informações que vem da vitalidade cósmica. Quando nós respiramos, nós trazemos esse oxigênio
que vem impregnado de uma vitalidade cósmica, que os orientais chamam isso de prana. Você imagina o que é que vem de alimento no próprio oxigênio que nós vamos nos alimentar. Faz parte do metabolismo. O sujeito pensa que a água que nós bebemos, que está aqui na terceira dimensão, mas o André Luiz vai dizer que essa água nossa, ele diz num dos seus livros, que vem da quarta dimensão. Ou seja, ela vem do mundo espiritual, da quarta dimensão para a terceira dimensão. E quanto alimento tem na água? Você já imaginou esse alimento que é dessa como ele diz, dessas fontes de origem de forças que alimentam o universo, que vem de alimento? Com essa água, você imagina, todas as células nossas têm água e é um número grande de reações que precisa da água. O nosso corpo, o corpo humano, é mais de 65% de água. Tem corpo com água viva, 98% é água. A água é algo importante e a água faz parte desse planejamento e dessas forças cósmicas que nós ainda estamos longe de entender. Você imagina isso tudo, estamos longe de entender. Então, essa respiração, essa água, ou você pensa que você vai no mar e aquela brisa que você recebe e você acha que não tem grandes fundamento cósmico para nós ali naquele instante? Pisar na areia, aquela areia molhada, você pensa que não tem fundamentos cósmicos imenso para nós? A vibração das energias cósmicas, do pensamento de seres superiores sobre nós, do pensamento do nosso anjo da guarda nos alimentando, ajudando o nosso metabolismo de uma forma mais complexa, é muito maior do que esse entendimento do metabolismo só das reações que tem dentro do estômago, do aparelho digestivo. É muito mais complexa, e essa complexidade passa pelo entendimento do espírito e pelas forças cósmicas que estamos aqui agregados. Nós estamos no planeta Terra, mas o Sol é importantíssimo para a nossa existência. O nosso planeta não vive sem o Sol. As plantas, os animais, os seres, os peixes, nós precisamos do Sol. E que é o Sol? Quem fez o Sol? Os espíritos que trazem isto daí. Nós sofremos influência da Lua, força cósmica que está exercendo. A Lua altera as marés, altera a gravidez, e nós ainda pensamos que ainda esse metabolismo é só simples, dos simples alimentos que nós alimentamos. É muito mais complexo. Uma simples fruta está cheia de energia vital e de vitaminas que nós vamos nos alimentar. E essa energia vital das plantas, das frutas, das verduras, quem deu? De onde é que vem essa força, essa energia vital que nós precisamos tanto, que nós mesmos temos essa energia vital conosco? Tem muita coisa nessas novas fases do metabolismo que o André Luiz vai destrinchar lá na frente, mas nós já vamos entendendo e compreendendo essa compreensão do metabolismo, de novo, trazendo a discussão do espírito, trazendo a discussão dessas forças cósmicas para que possamos entender. Que Deus te guarde, meu irmão, uma boa sorte, um abraço bem forte, cada um de vocês.